De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o nosso primeiro convidado de hoje, Antônio Ed Santana, coordenador do Marco, Movimento Articulado de Combate à Corrupção e conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigado, Robson. Um prazer estar aqui. Um prazer tê-lo conosco. E para quem não sabe ainda, o que é o Marco? Bom, o Movimento Articulado de Combate à Corrupção do Rio Grande do Norte é um movimento que reúne diversas instituições da sociedade civil e também órgãos públicos que estão interessados e envolvidos na causa relativa ao combate e à prevenção da corrupção. Como exemplo, eu cito como parceiros e membros integrantes do Marco o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, Controladoria Geral da União, uma série de instituições que têm sua missão de alguma forma associada à prevenção, ao combate à corrupção e ao aprimoramento da gestão pública. Muito bem. E eu gostaria de saber quais são as ações que estão programadas, que justamente na Semana de Educação para a Cidadania. Um dos tópicos importantes para assegurar a cidadania e combater a corrupção, isso no mundo inteiro, é o incentivo à transparência nas contas públicas municipais, estaduais e federais. E aí, dentro dessas ações que estão programadas na Semana de Educação para a Cidadania, o que é que você pode compartilhar com o nosso telespectador? Bom, a Semana de Educação para a Cidadania que o Marco está realizando contemplou uma ação aqui em Natal ontem e vai contemplar ainda um evento que será realizado em Caicó dias 22 e 23 de novembro. É aberta a participação de toda a sociedade, as inscrições estão abertas na página do Tribunal de Contas do Estado, na internet, por meio da sua escola de contas. E a ação é destinada a debater temas relacionados à transparência, à prevenção à corrupção, à implantação das ouvidorias, ao fortalecimento dos controles internos, porque acreditamos que é necessário investir na estruturação dessas áreas para permitir um ambiente mais propício à melhor gestão dos recursos em benefício da sociedade. E como é que a população em geral, o cidadão, pode fazer para ter contato com as ações que são programadas pelo Movimento Articulado de Combate à Corrupção? Isso porque tem o cidadão comum, que tem interesse em participar e de alguma maneira colaborar, como também tem os que já participam de diversos órgãos também. Isso. O Marco divulga em suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, todas as, informações relativas às ações que realiza, por meio dos seus parceiros também institucionais, sempre são divulgadas essas ações e o e-mail do Marco é marco.potiguar@gmail.com. Por meio desses canais institucionais, o cidadão pode entrar em contato com o Marco, obter maiores informações, trazer eventualmente ao conhecimento do Marco situações que envolvem potenciais irregularidades na aplicação de recursos públicos, que o Marco dá tratamento a essas demandas, fazendo inclusive um encaminhamento aos diversos órgãos responsáveis, competentes para solucionar essas situações irregulares que chegam ao nosso conhecimento. E com relação quais são os endereços para que as pessoas possam seguir nas redes sociais o Movimento Articulado de Combate à Corrupção? Bom, no nosso Facebook é marco/RN, MARCCO, /RN. Eu não tenho aqui de cabeça, não são todos os endereços das outras redes sociais, mas pelo nosso e-mail e pesquisando não é difícil encontrar. Nessas ações que vamos realizar nessa semana, eu faço uma convocação especial para participar dessas ações aos conselheiros dos Conselhos de Políticas Públicas, que têm um papel importante na fiscalização da aplicação dos recursos das diversas áreas, em especial o Conselho da Saúde, do Fundeb, da alimentação escolar, da assistência social. Existe algum conselho de contas públicas? Bom, não há um conselho, não há uma exigência
legal ainda prevendo um conselho específico. Pode se tornar uma ideia, né, de um novo conselho Mas extraordinário. É uma ideia. Isso. Há uma previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal para um conselho que teria um papel similar, mas que ainda não foi regulamentado e essa previsão ainda não virou realidade, né? Mas há uma série de conselhos que são exigências legais para os repasses dos recursos das diversas áreas. Então, por exemplo, é condição para o repasse dos recursos da alimentação escolar que haja um conselho instituído para fiscalizar esses recursos. Conselho formado por pais de alunos, inclusive, também. Por pais de alunos, inclusive. E, em regra, esses conselhos eles têm representação paritária entre o setor público e a sociedade civil. E tem um papel fundamental na fiscalização, no acompanhamento. Controle social. No controle social, e a gente pretende, nessa semana, capacitá-los para melhor desempenhar esse papel. Os conselhos que existem na área da saúde, da educação, da segurança, esses conselhos onde os cidadãos podem ter, onde eles têm assento, como também os órgãos governamentais e de controle, esses conselhos são consultivos ou eles são deliberativos? Ou seja, eles são apenas para opinar ou há firmeza na decisão que tem um poder de influenciar o direcionamento das políticas públicas e gestão de recursos? Há conselhos que têm sim essa função deliberativa, como por exemplo o Conselho de Saúde, o Conselho de Assistência Social. Eles têm uma função também de deliberar sobre as políticas, sobre a construção dos planos municipais, relacionados à aplicação dos recursos, à programação dos resultados a serem atingidos com a aplicação dos recursos dessas áreas. E há outros conselhos que têm uma função precípua de fiscalizar a correta aplicação dos recursos que são destinados, no âmbito desses programas de governo. Então, não há uma uniformidade em relação a esse papel, mas todos eles têm realmente uma função importante no sentido de acompanhar a aplicação dos recursos e contribuir para a produção de melhores resultados em benefício da sociedade. Muito bem. Bom, produção, quanto tempo temos? Porque a próxima entrevista tem que ser cronometrada, já que trata-se de eleição. Mas, muito bem, temos mais um tempinho. E eu gostaria de saber quais são, digamos assim, as formas de atuação da própria ouvidoria, por exemplo. Eu entrevistei essa semana aqui um dos representantes da OAB em relação à ouvidoria, que ele falou, inclusive, de uma articulação com ouvidorias de vários outros órgãos. Então, como é que isso pode servir para combate à corrupção, por exemplo, essa rede de ouvidorias? Nós acreditamos que a prevenção da corrupção depende da criação de um melhor ambiente, de um ambiente mais íntegro para a realização dos negócios no âmbito da administração pública. Isso vai passar pelo fortalecimento e ampliação da transparência, dos mecanismos de transparência, pelo fortalecimento e maior envolvimento da sociedade, no exercício do controle social, pela implantação e adequada estruturação do sistema de ouvidorias, inclusive há uma exigência de uma lei nacional recente, a Lei 13.460 de 2017, que obriga todos os entes públicos a estruturar e implantar suas ouvidorias. Essa exigência foi feita de forma escalonada em razão do porte dos municípios, mas a partir de junho de 2019, todos os municípios, mesmo os menores, estarão obrigados a estar com suas ouvidorias funcionando. E é um canal importante, a ouvidoria, de maior integração entre a administração pública e a sociedade. Perfeito. Quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Robson. Eu aproveito mais uma vez para convidar todos lá da região do Seridó para se inscreverem para essa ação que nós vamos realizar dia 22 e 23 lá no campus da UFRN em Caicó. Perfeito. Muito obrigado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltaremos conversando com a primeira candidata, doutora Magna Letícia, advogada candidata à presidência da OAB do Rio Grande do Norte. Até daqui a pouco.